Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. A gente está hoje com mais um episódio. O nosso convidado hoje é o Dr. Silvio, cardiologista, que a gente acabou se conhecendo pela internet mesmo. E existe uma coisa que, às vezes, a gente diverge de opinião com algumas pessoas e mesmo dentro da divergência, você consegue crescer porque a outra pessoa consegue te ouvir. E eu acho que isso está faltando muito hoje em dia na internet. O Lucas, que todo mundo já conhece. Silvio, eu queria que você se apresentasse, desse todo o seu... Não precisa dar o currículo inteiro, que vai demorar, só um pedacinho. Não é tão grande, quem dera. Mas muito obrigado pelo convite, Loreta. É um prazer estar aqui, a gente se conhecendo pessoalmente. Eu acho que a gente, debate na internet, eu acho que a gente tem... Ou a gente pode brigar, ou a gente pode aprender, né? Se a gente está conseguindo aprender, eu acho que é sempre enriquecedor. E, de certa forma, a gente acaba, eu acho que, agregando um para o outro, de certa forma. Puxa um pouco para um lado, puxa um pouco para o outro. Acaba, talvez, a síntese dessa tese e antítese aí acabam sendo satisfatórias. Então, um prazer estar aqui. Eu sou o Silvio, eu sou cardiologista. Tenho formação em clínica médica antes e fiz cardiologia do esporte também. Acabo trabalhando meio que tudo da cardiologia, da insuficiência cardíaca ao atleta. Eu gosto de fazer toda a clínica que a cardiologia consegue trazer. Espero que a gente consiga trazer um pouco de informação para as pessoas aqui hoje também. Quer se apresentar, Lucas? Você tem um segundo, vai. Olá, tudo bem? Sou o Lucas Caselli, sou médico do esporte, sou fisiatra. E é um prazer estar aqui, prazer, Silvio. Isso que você falou é bem importante, né? Porque a gente já discutiu bastante também, né? Eu acho que quando você tem duas opiniões diferentes, ou um puxa mais para o lado para o outro, a gente sempre acaba achando um caminho do meio, onde, né, não vai ser 100% a minha, nem 100% a sua, e a gente consegue achar. Então, eu acho isso muito bacana, né? Eu gosto de... E uma coisa que eu vejo de você no Instagram, é que eu gosto dessa postura, né, já elogiei isso para você, que a gente consegue debater e aprender. Né? Não, e o que ele escreve, consegue debater né? e aprender. Ele não faz muito vídeo, você não faz muito vídeo, mas Quase você escreve nada. bastante, eu acho muito interessante. Eu gosto de vídeo porque eu gosto de falar. Siga no Instagram, Dr. Silvio Póvoa Júnior. Isso. Tem textos bem interessantes lá. Tem muita coisa boa. A gente separou hoje para falar sobre a importância do controle ou a forma que a gente pode prevenir hipertensão no envelhecimento. Porque uma das doenças mais prevalentes acaba sendo a hipertensão e ao mesmo tempo, bastante deletéria. De que forma você orienta um homem e uma mulher a prevenir a hipertensão? Existe como prevenir ou também não tem como prevenir? Vai ser uma coisa genética dominante essencial? Sem dúvidas, assim, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença que ela é muito traiçoeira, com muitas doenças em cardiologia, com doenças de metabolismo, porque ela é uma doença assintomática. Eu acho que até a gente começar falando sobre isso é muito importante. Existe um senso comum de que a hipertensão gera dor de cabeça, dor na nuca, isso é uma mentira. É muito raro que os dois estejam associados, geralmente é uma inversão de causa-consequência. O que acontece é a pessoa que tem dor de cabeça aumenta a pressão e não a pressão que aumenta a dor de cabeça. Ela vai no PS por conta da dor de cabeça Exato. E mediu a pressão arterial lá e viu que estava alta. Exato. E isso é uma coisa que acaba ficando muito enraizada na cabeça das pessoas. Muitas pessoas são assintomáticas, acabam não procurando uma avaliação médica por falar, não sinto dor na nuca, não sinto dor de cabeça, não tenho pressão alta. E a forma da diagnóstico de pressão alta é basicamente medindo, né? Então, com avaliação clínica de consultório, com o seu médico, às vezes você passa com um dermatologista, não precisa ser com um cardiologista, mas pede para medir a pressão para você. Que eu acho que, se tiver tudo bem, tudo tranquilo. Se às vezes tiver valores limítrofes ou valores aumentados, é muito pertinente investigar. Investigar tanto causa, porque a hipertensão ela pode ser o que a gente chama de hipertensão primária, que é a hipertensão por si só, ou secundária, até outras doenças causando hipertensão. Um exemplo clássico, hipertireoidismo, hipotireoidismo, doenças da adrenal. Alteração renal. Muita coisa pode causar. Às vezes você cura se você tira uma causa secundária também. Então, acho que o primeiro passo é falar que é uma doença assintomática. E o fato de ser assintomática faz com que não haja procura para diagnóstico e haja um baixo interesse no tratamento, porque o benefício é a longo prazo, é muito longo prazo. Você começa a tratar a pressão hoje, você vai reduzir um desfecho daqui a 10, 15, 20, 25 anos. Só que são desfechos muito importantes, né? Sim. A gente está falando de doença renal crônica dialítica, a gente está falando de insuficiência cardíaca, de doença coronariana, de AVC, que são doenças que são muito importantes. E respondendo a sua segunda pergunta, a forma de prevenção dar diagnóstico é uma prevenção, por conceito, né? Mas também atitudes habituais que se associam com controle pressórico, né? A prática de atividade física de forma regular, obviamente, é totalmente protetora nesse sentido.
o bom controle de peso é muito importante. A obesidade por si só está associada com o aumento de níveis pressóricos, tanto que o fator que a gente consegue mais reduzir habitualmente para reduzir o nível pressórico é a perda de peso. 10 quilos de peso, mais ou menos 10 milímetros de mercúrio, por os estudos desde a década de 90. A partir de quanto de peso o meu risco de hipertensão começa a aumentar, de ganho de peso? A gente está vendo sobrepeso, a gente já está falando do paciente com aumento de risco de hipertensão. Isso, talvez, quando a gente passa para a terceira idade, não se aplica tanto. Tem até o tal do paradoxo da obesidade na cardiologia, que a gente vê que os pacientes mais idosos que não estão um pouquinho acima do peso, talvez não tenham desfechos tão ruins quanto os pacientes muito abaixo do peso. Mas no sobrepeso, a gente está falando de uma população que já tem o risco aumentado de aumento de níveis pressóricos. E de formas indiretas também, né? A gente sabe que o paciente, por exemplo, que é portador de obesidade, esse paciente pode ter apneia obstrutiva do sono, que também aumenta o risco de hipertensão, que aumenta os níveis pressóricos. Então, tem mecanismos diretos e indiretos que o aumento do peso, por exemplo, pode gerar. E fatores habituais e dietéticos, né? O consumo de sal em excesso, a gente sabe claramente que tem um aumento de nível pressórico, mas também lembrar coisas que as pessoas fazem. Dormir mal, por exemplo, o sono inadequado por vários dias, talvez o excesso de uso de psicoestimulantes, Venvanse da vida, Ritalina, talvez a gente vai ver uma geração com problemas nesse conceito. Café aumenta um pouco o nível pressórico ali, né? Tanto que para medir pressão no consultório, você tem que falar que o paciente não consumiu café nos últimos minutos, nas últimas horas, né? Então, são vários fatores que a gente vai juntando ali para a gente avaliar esse risco do paciente e determinar se ele tem algum problema ou não nesse contexto de hipertensão. E a atividade física nisso, ela tem em tempo, em carga ou tipo de atividade física que pode ser preventiva para uma hipertensão, para um melhor desfecho? Geralmente a gente já começa com algo melhor do que nada. Eu acho que a primeira conversa que a gente tem que falar para um paciente no sentido de prevenção, peguei um paciente sedentário, eu estou ali na ideia de talvez reduzir o risco cardiovascular dele como um todo, talvez entender esse paciente. Eu acho que a primeira dúvida, eu acho que a gente tem que ver, porque não adianta nada eu propor um esquema totalmente perfeito de atividade física para ele. Olha, você vai fazer 75 minutos de intensa, 2 vezes de musculação, contemplando todos os grupos musculares, se esse paciente não suporta isso. Tem um exemplo muito legal que eu acho que dá para falar. Eu acho que assim, em vez de, às vezes, você consegue encaixar no gosto do seu paciente a rotina de atividade física. Às vezes tem um paciente que tem uma insônia terminal ali, ele acorda muito cedo. Às vezes você coloca atividade física nesse começo do dia para ele. Ou uma pessoa que é muito competitiva, às vezes um esporte competitivo é interessante para essa pessoa. Uma vez eu convenci um paciente meu que trabalha numa marca de tênis famosa, que seria interessante ele começar a correr para entender os tênis que ele estava propondo vender. Apaixonou, está correndo super bem, até foi absurdo, assim, ele ganhou 8 ml por quilo de VO2 em, 6 meses, tanto que ele apaixonou por corrida, assim. Então, essas coisas que a gente vai entendendo o paciente na sua frente, às vezes, vira um motivo para você propor atividade física no primeiro momento, e depois que ele meio que tiver uma adesão legal, a gente consegue encaixar essas propostas. Você consegue pôr a musculação vira justificativa para melhorar a performance numa corrida, ou vira uma justificativa para melhorar uma dor, ou vira justificativa para prevenir uma lesão. Aí ou às vezes o aeróbico, para o cara que gosta da musculação, vira uma justificativa para ele aguentar mais um treino de perna, fazer leg press, agachamento sem sair bufando. Então, tudo que a gente vai, uma coisa leva a outra. Eu acho que a gente pode, o entendimento, até por isso que eu gosto muito de defender consulta grande. Para você entender o paciente e propor de acordo. Não é atividade física, não é uma coisa, você pega o papelzinho, entrega o paciente. Ô, seu João, 30 minutos de atividade física todo dia aqui, entrega a receita para ele e manda ele para casa, né? Eu acho que é um papo isso um pouco isso é só conversa, né, de mesa do bar, assim, né? Deve ser, isso a TV faz melhor que a gente. A melhor atividade física é o que o paciente... Porque ele tem que ter prazer também. Ninguém gosta de fazer nada que não tenha prazer na vida, né? Você fazer um negócio que para você é enfadonho, e eu lidei muito com isso também, né? Meu pai é dono de academia, muitos anos eu trabalhei lá. Vinha com a prescrição de uma hidroginástica para uma senhora, por exemplo, que não sabia nadar e tinha medo de água. Né? Eu falei, como é que vai fazer? Não, a senhora vai ter que aprender? Não, é melhor colocá-la na musculação. É exatamente isso, né? Você entender o paciente, isso leva tempo, né? Sim. A gente está com uma escassez hoje de pessoas que gostam de conversar, de fazer uma consulta de 1 hora, 1 hora e meia, né? Com quem você está conversando, né? O que às vezes você propõe para uma pessoa é antagônico que você propõe para outra consulta, né? Como eu trabalho com cardiologia do esporte, tem atletas que às vezes eu falo,
antes de fazer esse exame aqui, dá uma segurada no treino, porque eu não sei se pode ser uma doença. E tem outra pessoa que eu estou implorando, às vezes, para, pô, por favor, vamos encaixar um pouquinho mais de atividade física. Às vezes é antagônico que a gente acaba fazendo. Mas a atividade física, talvez, eu acho que seja uma das grandes coisas que a gente pode prevenir a longo prazo hipertensão. Se você não tem, porque ela, por si só, ela já é uma forma de você prevenir a própria hipertensão e tudo que carrega ela ao redor, né? A pessoa que está se exercitando há muito tempo, geralmente ela quer se alimentar um pouco melhor, porque ela sabe que isso ajuda ela a performar melhor, ela vê a diferença, né? Então, ela quer dormir um pouco melhor. Escolhas mais saudáveis, né? Todo mundo sabe, pô, se você treina alguma coisa, dorme mal pra você ver, vai treinando todo dia. Não vai, assim, o negócio não anda. Né? Você não explode, você não faz força, você não tolera o mesmo esforço que você toleraria se estivesse dormindo bem, então uma coisa acaba levando a outra. É onde geralmente eu gosto de levar a conversa. E assim, muitas coisas são associadas com redução de níveis pressóricos também, que não são coisas convencionais. Hoje tem se estudado muito espiritualidade nesse contexto, medidas de relaxamento, melhora da qualidade do tempo fora do trabalho, redução de carga excessiva laboral, tudo isso tem associação com melhora da prevenção, digamos assim, de níveis pressóricos. O gerenciamento do estresse, né? Exatamente. Então, não dá para falar sobre prevenção de hipertensão sem falar sobre rotina. Eu acho que eu faço uma pergunta muito tradicional no consultório, como uma terça-feira comum sua? Terça-feira eu acho que é o dia que não tem nada, né? Então, qual que é o seu dia padrão, assim, como é que ele é, né? Que aí você consegue entender esse indivíduo, o que acontece com ele e tentar fazer uma proposta. Mas nem tudo na vida são hábitos, assim. Em medicina a gente vê que tem pessoas que não têm toda a sorte do mundo. Eu tenho paciente maratonista que faz tudo bonitinho, tudo perfeito e é hipertenso. Que tem a parte genética também disso. E que entra também, né? Nem tudo é justo, assim, em medicina não é justiça, as coisas não são justas ali. Então, o paciente pode fazer as coisas certas e ser portador de hipertensão, isso pode acontecer. E quando isso acontece, às vezes ele se sente injustiçado, ele fala assim, pô, meu amigo ali faz tudo errado, eu faço tudo certo e eu tenho que tomar remédio, ele não, né? E tem que ficar muito claro que às vezes o paciente que tem indicação de medicação, esse paciente ele vai ter benefício de medicação a longo prazo. Isso vai reduzir a chance de ele ter uma complicação pelos níveis pressóricos aumentados. Né? Por todo aquele efeito dele. Hoje você vê aquela que a gente falava antigamente, né, de a regra dos 30, que 30% das pessoas sabem que tem hipertensão, 30% trata e 30% de fato controla. Ou a gente conseguiu hoje com a medicina melhorar esse tipo de número? Eu acho que eu sou enviesado, assim, porque de certa forma eu faço consultório particular, então é um público que acaba buscando um pouco mais a instituição pública que eu estou hoje é uma instituição que o paciente chegou lá por às vezes ter uma hipertensão já de difícil controle, então já está num momento de já é um centro de referência, referenciado, né? Mas se a gente for ver para a realidade, vamos, sei lá, buscar na nossa família, os nossos amigos, uma UBS, até perto da gente, as pessoas ao redor não estão se preocupando muito com tratar a pressão ali, não. Por causa disso, se a pessoa tem uma dor no joelho, ela quer tirar a dor do joelho hoje. Isso é ruim, isso incomoda. Hipertensão? Depois eu vejo. Ano que vem eu vejo. Não tem problema, deixa passar. E tudo. Então fica uma coisa que fica meio que gerando muito tempo, igual dores, sintomas não acabam gerando. Isso é o traiçoeiro, é uma doença muito traiçoeira, eu acho, a hipertensão. Na hora que ela se mostra de formas muito trágicas, assim. E aí não faz diagnóstico, não trata. Né? Não trata. E eventualmente, como quando trata, não vê um objetivo, um benefício, né, de objetivo, palpável, né? Porque não tem nenhuma dor, justamente, né? E acaba não aderindo tanto. Né? E tem um paciente que faz diagnóstico, que trata, que perde segmento e que às vezes ele precisaria de mais intervenção. Ele vai lá, beleza, comecei a tomar aquele remédio e ele melhorou minha pressão. Tem paciente tomando mesmo antihipertensivo desde a década de 90 sem voltar no médico. Isso não é brincadeira, eu vejo isso na prática, assim. Então, e tão importante quanto a intervenção habitual e medicamentosa é qual intervenção medicamentosa você vai fazer. Não é simplesmente reduzir pressão, a gente tem que reduzir desfecho. Reduzir pressão tem um monte de remédio que reduz. Existem as melhores medicações para reduzir pressão que são estudadas, comparadas com outras medicações que mostraram redução de desfecho, ou seja, esse paciente vai infartar menos, vai ter menos AVC, talvez tenha menos insuficiência cardíaca, menos doença renal crônica. Eu acho que esse é uma conversa para ser feita.
E às vezes eu vi também na minha prática muito o uso de alguns medicamentos prejudicando até mesmo a performance na atividade física. Sim. Como é que fala? Que prejudica essa mudança de estilo de vida que ajudaria a controlar a pressão arterial, né? É muito comum aí. Isso é muito frequente. Dos beta-bloqueadores, né? O paciente ele perde o rendimento, então se ele conseguisse trocar por uma outra medicação, né? Sim. Eu via muito paciente com insuficiência arterial periférica. O beta-bloqueador prejudicava bastante ele para fazer os exercícios, que era a atividade principal do tratamento dele era fazer caminhadas. Sim. Mas o beta-bloqueador, né, um tipo de medicação, prejudicava ele de ter esse desempenho na atividade física. Né? Então, o acompanhamento de conseguir trocar, né, eu acho muito importante. Né? E outras medicações, se for ver o bloqueador de canal de cálcio, a amlodipina e tudo, 10% das pessoas têm edema de membro inferior. Então, o cara vai pôr a meia ali, ele viu o pezinho inchado. Aí ele acha que tem algo errado. Os tiazídicos, que são outra classe terapêutica, que é uma classe de diurético, você pode perder um pouco mais de sódio de potássio. Não é interessante para aquele cara que quer fazer muito alta performance. E é doping também, né? Se o cara que é atleta, a gente tenta evitar de fazer. Então, talvez para quem é mais fisicamente ativo, salvo contraindicações, as classes do IECA ou BRA, acaba sendo a melhor escolha para você começar, se você for começar uma medicação ali como estratégia terapêutica. Ao mesmo tempo, outras medicações também podem aumentar níveis pressóricos, né? Um exemplo clássico é corticoide. Muitos pacientes acabam usando corticoide a longo prazo por doenças autoimunes e tudo. Acabam desenvolvendo hipertensão a longo prazo, por causa de, tanto pelo ganho de peso, retenção hidrossalina, ativação de receptor de aldosterona. Então, isso pode, a longo prazo, estar aumentando o nível pressórico desses pacientes também. Os próprios hormônios, né, que é muito mais da nossa área também, né, da nossa prática, né? Você tem um efeito glicocorticoide dos hormônios, né, dos hormônios esteroides. E tem ação vasodilatadora. É importante controlar, né? Às vezes eu fico meio chateado, né? Que às vezes eu olho as pessoas tirando foto até do consultório e não tem uma maca no consultório. Eu falo, gente, como é que funciona essa consulta aqui? E o esteto só na foto, né? O paciente, né? Não, geralmente nem tem o esteto, né? Então, assim, já pede logo lá o ecocardiograma, né? Então, a medida da pressão ali, né? Eu acho que é importante. Às vezes sentado, deitado, deixa o paciente tranquilo, vai conversando, né, para você poder fazer. E é uma atitude tão simples, né? Medir a pressão é 1 minuto. Mas é uma obrigatoriedade da propedêutica, só que não é feita. Regular o manguito bonitinho, colocar o tamanho do manguito para o tamanho do braço. Eu atendi uns caras que tinham os braços gigantes, tinha que colocar o manguito lá de obeso, né? Porque eu recebi muita gente que era hipertensa, mas não era hipertensa na verdade. E quando o esfigmo fica pequeno, de fato, aumenta o nível, você mede uma pressão maior mesmo ser adequado, sem ser, né? Então isso pode eu acho que as pessoas não fazem o link de como a pressão alta gera um AVC e como a pressão alta gera a lesão. Sim. Então, na falta do link, fica algo muito pouco palpável. E acho que o governo, nesse sentido, ele não faz uma prevenção adequada, porque é uma prevenção relativamente barata, né? Mesmo quando eles vão na UBS, não há o hábito de medir pressão. Tem um estudo muito legal, um estudo americano, chama The Barbershop, esse estudo. Ele é muito elegante, assim, e até mostra que talvez a gente deveria aumentar aí a distribuição de informação. Pacientes que tinham hipertensão recebiam informação sobre controle pressórico no barbeiro, nos Estados Unidos. E isso fez com que houve redução de nível pressórico nesses pacientes. Não tinha passagem pelo médico de forma direta, ele acabava passando depois que ele recebia informação do barbeiro. O barbeiro é treinado a falar sobre hipertensão. Então, é uma coisa tão simples, talvez, assim, onde as pessoas estão indo? Será que onde as pessoas estão indo não valeria a pena ter mais informação? E tem um estudo chinês, deve fazer uns 2 anos também, que era lá eles têm como se fosse o agente comunitário dentro das zonas rurais lá, que ele recebia informação para informar as pessoas sobre hipertensão. E associou também com redução de níveis pressóricos. Então, um pouquinho de informação já ajuda. A gente fala, pô, é chover no molhado? Não é, sabe? O tanto de pessoas que não sabem o óbvio é muito grande. Assim. Mas eu acho que é isso, né? Fica até a dica, né, pro governo. Se alguém assistir... de fazer essa disseminação de informação, né? E eu acho que, assim, seguir o Silvio nesse sentido, você acaba aprendendo muita coisa. Porque, como eu falo, ele não faz vídeo, ele faz muita... Como é que chama? Carrosselzinho, né? Acho interessante. E as ideias são muito originais. Uma coisa que também falta hoje em dia na internet é essa originalidade. As pessoas copiam muito umas às outras, falam das mesmas coisas, e isso não agrega. As pessoas têm que aprender a ser mais originais. E eu vou aproveitar
Vou agradecer sua presença. Vou dar o nosso livro, o Lucas vai Eba. te dar um monte de livro. Ó, você vai ter que ler tudo que a gente vai fazer chamada oral. Eu vou depois, até ficar né? inteligente hoje. Porque a gente conheceu o Silvio numa discussão sobre hormônio e consequência, e hoje em dia a gente troca muita informação e acho que é isso que fica na rede. A gente se conhece, troca informação e agrega tanto um quanto para o outro. Que legal, que bom. Que bom. Você vai entregar o seu ou você vai Você quer que fingir eu vá isso aí? primeiro? Não, isso é Então tá lógico, bom, você está tem fingindo, vários né? Vai livros. pegar de Obrigado. volta. Obrigado Tá mesmo. bom? Pô, que legal. Livros mais Obrigado mesmo. Essa é leitura obrigatória aqui.